Entender o impacto agora dessa discussão no comércio. Comércio que é dos maiores empregadores do país e que no nosso país funciona também aos finais de semana, por isso tem a escala 6x1 aplicada para muitos dos seus colaboradores. A Carina Negrelli é assessora jurídica da Federação Comércio de São Paulo e com certeza está fazendo contas para entender como vai ser o funcionamento do comércio e qual vai ser o custo de operação a partir do momento em que a escala 6x1 deixar de existir no Brasil. Carina, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente. O que você pode contar aqui para o nosso público a respeito disso? Qual que vai ser o impacto no setor? Bom dia, agradecemos o espaço na Band News e realmente a Federação do Comércio avalia essa questão com bastante cautela. Não que a pauta não seja legítima de busca de melhores condições de trabalho, esse é um assunto que tomou, né, a sociedade como um todo, porém, para que isso seja alcançado, a federação entende que nós já estamos com a legislação pronta. Não é necessária uma emenda à Constituição para um engessamento da jornada de trabalho, da carga horária e das escalas, né? Hoje em dia, a Constituição estabelece um limite de 44 horas, um limite considerado por aqueles que propõem a redução como um limite alto, mas autoriza a negociação coletiva de trabalho, né, através de acordos e convenções coletivas que podem customizar e tornar essa jornada específica para cada segmento produtivo, para cada característica de trabalho. Então, neste momento, o que nós observamos é que a jornada de 44 horas já foi bastante flexibilizada, né? E trazendo aí para uma média de carga horária semanal no Brasil de 38 horas, 39 horas. Então, isso é sinal de que a legislação não precisa ser alterada. O que é necessário é que a autonomia dos particulares ocupe esse espaço, trazendo a jornada para aquilo que é adequado e, principalmente, sustentável para cada setor. Então, doutora, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Essa é uma questão que preocupa aqui a equipe do programa, a gente está sempre discutindo esse assunto. Agora, o que a gente percebe é que o setor produtivo não age ou não reage a isso com o rigor ou com o vigor que é necessário, né? Porque, afinal de contas, o Brasil está prestes a adotar uma estupidez, né? Que vai até, inclusive, não só prejudicar o país, mas prejudicar principalmente a classe trabalhadora, né? Até porque isso não vai gerar empregos nem coisa nenhuma. E tem dados assim, por exemplo, o jornalista, nosso colega Felipe Vieira, que é âncora aqui da TV Band News, ele escreveu um artigo, um belo artigo sobre esse assunto, né? Sobre como a escala, essa jornada 6x1, vai ter um alto custo, né? Vai custar muitos empregos, né? A supressão de empregos, de renda, de inflação, né? E ele explica nesse artigo, bastante substancial, que para sair de uma jornada de 44 horas semanais para uma jornada de 36 horas sem reduzir salários, o Brasil precisaria levar a eficiência do trabalho em cerca de 22%. 22%, né? E isso não é uma opinião ideológica nem coisa nenhuma. O nosso colega explica no artigo que é a questão mesmo de matemática básica, né? Qualquer pessoa intelectualmente honesta sabe que o país não está nem perto de chegar dessa situação. Então eu queria que a senhora falasse exatamente sobre isso, né? É como se o setor produtivo já tivesse dado isso como já era, né? Eles vão mesmo fazer isso. Tem sido feito algum tipo de trabalho de conscientização, de junto aos parlamentares? Olha, vocês estão fazendo uma idiotice, porque para eles têm dificuldade, sabe, doutora? Essa coisa de trabalhar no parlamento é algo bastante discutível. A jornada deles lá, a gente conhece, né? Eles trabalham terça, quarta e quinta, se tanto, e não mais do que isso, né? Toda semana. Então, eles, para aprovar uma coisa como essa, sai na urina, digamos assim, né? A senhora percebe isso? Há iniciativas de Afecomércio, de entidades do setor produtivo agindo contra essa estupidez? Olha, você colocou um número de 22% de impacto, que é um número que nós trabalhamos de fato.
E esse número, ele impacta com muito mais força para os pequenos e médios empresários, né? Imagine você o impacto que isso tem na pequena papelaria, na pequena perfumaria do bairro, que tem, na maioria dos casos, 4 funcionários, né? Como é que eu vou lidar com essa escala para uma demanda de trabalho que já se instalou na sociedade de contar com esse acesso, com essa facilidade de oferta de produtos e serviços, né, nos 6 dias da semana e até em todos os dias da semana, mas fazendo com escala, né? A federação, sim, tem procurado a interlocução com parlamentares, com a sociedade civil, com a rede de sindicatos patronais que ela congrega, né, e coordena, para que esse impacto seja realizado pelos parlamentares, seja percebido pelos parlamentares de uma maneira um pouco mais realista, né? Porque, de fato, quando você coloca uma pergunta, é desejável trabalhar menos e manter a renda? Ninguém vai duvidar, mas isso se sustenta? E para quantos trabalhadores? Porque aquele pequeno empresário que não tem margem e que é o principal empregador, o principal gerador de emprego, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil todo, de duas uma, ou ele vai retrair o seu negócio, e a intenção não deve ser essa, a intenção deve ser estimular o crescimento, estimular a produtividade, estimular o desenvolvimento e a competitividade, mas com um custo desse agregado aos encargos, agregado à implantação, por exemplo, neste momento, de uma reforma tributária, que está tendo uma transição aí difícil, complicada. Como é que essa empresa vai se manter produzindo competitivamente, né? Então, esse diálogo, essa ponderação tem sido levada pela federação através de suas redes e através de um trabalho institucional junto aos parlamentares, e esperamos que essa discussão seja feita de uma forma consciente, democrática, para que, no momento oportuno de colocação em pauta, em votação, também tenhamos o espaço para estar participando de audiências públicas, para estar colocando o ponto de vista do empresário que, a duras penas, mantém o seu negócio funcionando, né? Nós estamos vindo de uma pandemia onde nem todos ainda voltaram à performance anterior, e estamos tendo várias medidas estruturantes. Vindo mais essa, o abalo realmente tende a passar custos para o consumidor final, o que não é desejável, ou o encolhimento realmente dos negócios. Também podendo ser buscada uma solução alternativa, que é a substituição de trabalhadores com patamares salariais que não se tornem viáveis por patamares salariais que sejam condizentes com o custo operacional do negócio. Doutora Karina, prazer estar contigo aqui ao vivo no Jornal Gente. Eu não sei se a senhora acompanhou a nossa discussão agora há pouco, que muitos falam, né, da questão do desenvolvimento da China, agora da Índia, de outros países asiáticos, Malásia, Indonésia, entre outros. Nesses países com altos investimentos, como é que são as relações trabalhistas? O que a gente pode tirar de exemplo? Olha, o exemplo, eu acho que vem da palavra competitividade. Aqueles que percebem o custo operacional como um custo inviável não vão investir no Brasil, vão investir em outros países, em outras realidades que possam trazer um retorno, né? É claro que a cultura de lá talvez seja uma cultura diferente da nossa, mas o que nós estamos tentando atualmente é atuar num mundo que cada vez mais se globaliza. Você estava falando de um pequeno empresário, agora vai falar do mundo? Sim, porque ao redor de grandes corporações você tem os pequenos e uma cadeia produtiva longa que dá suporte a tudo isso, né? Então, realmente, nós trabalhamos aí tentando conscientizar para um olhar mais amplo das relações comerciais, das relações empresariais, para que elas se tornem realmente atrativas, para que tenha investimento, tenha solidez e sustentabilidade, né? Não adianta nada nós trazermos aí excelentes
condições, né, para um número reduzido de pessoas, porque se aquilo não se torna viável dentro da minha realidade, a tendência é que haja aí um desligamento, um encolhimento, né, uma retração, o que não é desejável para a economia como um todo e que reverte em custo de vida para o próprio cidadão que estaria sendo beneficiado com essa medida. Ele trabalha menos, ele mantém o salário, mas o custo de vida dele aumenta na medida em que o custo de produção também aumenta. E nesse período, nós tentamos também chamar a atenção de que nesse período, digamos assim, livre, se ele tem um custo de vida aumentado, ele vai procurar outra atividade para complemento da renda. E aí nem mesmo aquilo que se coloca como defesa da redução da jornada, que é o tempo maior de convívio familiar e social, seria atingido ao fim e ao cabo de toda essa mudança, né? Então, realmente não parece uma mudança que traga ganhos e muito menos competitividade em relação a essas outras realidades no exterior. Doutora Karina, a gente tem que encerrar aqui por causa do horário, mas só queria que a senhora desse um número, né? Deixasse claro aqui, expectativa de demissões, se isso passar dessa forma, com uma redução da jornada de trabalho, sem impacto no salário dos funcionários. Existe esse cálculo? Olha, esse cálculo é um cálculo realmente estimativo e se falou até em mais de 1.200.000 de redução imediata, né? Então, realmente é algo bastante significativo. São estimativas, podendo ser maiores ou menores. Agora, o que há de remédio para isso já está na Constituição. Não é necessário alteração, é necessário negociação para adequar as jornadas de trabalho à realidade dos trabalhadores, das empresas e dos estabelecimentos. Está pronto. Não precisa de PEC. Doutora Karina Negrelli, assessora jurídica da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista para nós aqui ao vivo nessa manhã. Até uma próxima, viu? Obrigada, um prazer.